Jesus. A palavra de Deus diz que a profecia bíblica, ela não é de particular interpretação. Por mais que a palavra venha ao encontro do meu coração, por mais que a palavra venha ao encontro do seu coração, a Bíblia diz que ela não é de particular, ela não pode ser interpretada como sendo somente para mim, como sendo somente para você. O interesse de Deus na sua palavra é nos dar condições de caminharmos em unidade. Deus, Ele vai cuidar de você. Deus, Ele vai cuidar de mim. Mas o propósito de Deus é cuidar de nós. Diga isso para o teu irmão. Deus tem prazer em cuidar de você, mas Ele te enxerga como sendo nós. Ele nos enxerga, irmãos, de uma forma única na pessoa de Cristo. E como Deus tem nos dado mais um ano, com certeza teremos acidentes de percurso. É inevitável que pessoas como eu, como você, ou qualquer ser humano, não vá se enganar. Vamos nos enganar em alguma coisa. Vamos errar em alguma coisa. E a palavra diz assim, irmãos, Gálatas 6:1, se alguém for surpreendido em alguma falta, se alguém for surpreendido em algum erro, se alguém for surpreendido em algum acidente de percurso, antes quero dizer que só tem um que não é surpreendido, é o nosso Deus, amém? Vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura. Vós, que está na mesma caminhada, eu, que estou na mesma caminhada, mas eu consigo ser espiritual de uma forma que talvez você não consiga, e você consegue ser espiritual de uma maneira, de uma forma que eu não consiga. Quer ver uma forma que eu não vou conseguir ser espiritual? É se eu querer imitar você. Você quer ver você ter uma dificuldade de ser espiritual? É você querer me imitar. Você quer ver como fica mais fácil sermos espirituais? Se eu passar a imitar o Cristo que está em você e você passar a imitar o Cristo que está em mim. Amém. O apóstolo Paulo, ele é inspirado por Deus a falar sobre alguns de nós sermos atingidos pela prática do erro. E o interessante é que o apóstolo Paulo, ele usa uma palavra aqui, dada por Deus, acerca da correção, mas essa palavra da correção, ela tem o mesmo sentido de calcificação de osso, ou ela tem o mesmo sentido de o quê? De refazer uma rede. Ou seja, ela tem um sentido de que de repente aconteceu uma queda, mas a pessoa não queria quebrar uma perna, ela não queria quebrar um braço, ela não queria quebrar um dedo. O pescador está pescando, ele não queria que a rede se rompesse, ele não queria que a rede rasgasse, mas aconteceu. Aqui o texto não está falando de alguém que realmente ele se lança para quebrar uma perna. Aqui não está falando acerca de um pescador que realmente ele lança uma rede para que ela seja rompida. O texto aqui está falando acerca de uma situação em que o próprio errante se surpreende. A semana passada, mais ou menos, na minha época de adolescência,
Tinha um grupo chamado Grupo Elo, Logos. Eles fizeram um cântico que eles diziam, naquele cântico assim, há um novo dia, mas que algumas coisas acontecem e outra vez errei. O que faço é o que não quero, o que quero isso eu não faço. Sigo nesta luta, mas eu sei, há um novo dia. Amém? E a palavra vem e diz assim: pode a tristeza durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. E uma das coisas que a palavra de Deus está nos pedindo é que, se eu entendo, se eu compreendo, se eu mesmo consigo ser espiritual no momento em que eu erro, se eu consigo ser espiritual no momento em que eu não sei lidar com uma situação, o texto está querendo dizer aqui que eu não devo exigir que aquele irmão ou aquela irmã que errou seja igual a mim. Ah, mas se eu não faria isso, é verdade, poderia fazer pior. Irmãos, o pecado não tem limite, o pecado não tem controle. A única coisa que põe um limite no pecado, a única coisa que controla o pecado é o poder perdoador do sangue de Jesus. Se nós tirarmos o poder de perdão que há no sangue, estamos tudo na roça. Ficamos sem esperança. Ficamos sem esperança. Então, quando nós encontramos esse poder perdoador do sangue, nós precisamos entender que eu não sou mais espiritual que você, e você não é mais espiritual do que eu. Porque o que te purifica é a mesma fonte que me purifica. Todos entenderam? Digo amém. Se existe uma grandeza, se existe um fulgor entre nós, esse fulgor é da pessoa de Cristo. Então ele diz: vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Quando nós falamos em correção, focando a ossificação, é necessário que, quando há uma quebra, que já quebrou algum membro do corpo aqui, alguém já teve esse sabor? Aqueles? Eu não, graças a Deus, mas tem algumas cicatrizes. O próprio organismo, ele trata de calcificar o osso. Quando se toma medicamento, a função do medicamento é auxiliar na calcificação que o próprio organismo vai o quê? Produzir. Então, quando a palavra de Deus fala acerca de corrigir com espírito de brandura, é permitido com que o Espírito Santo que está na pessoa faça com que a própria vida cristã dela, faça com que o próprio novo nascimento dela encontre raízes, encontre solidez para vencer aquela situação que a derrubou. Nós não estamos falando de mimar, nós não estamos falando de passar a mão na cabeça, nós estamos falando do prodígio do Evangelho de Cristo. Amém? O Evangelho de Cristo tem esse poder. O Evangelho de Cristo tem essa autoridade de fazer com que qualquer tipo de pecado seja perdoado na própria pessoa. Ninguém vai pegar o bálsamo do perdão e fazer como aconteceu lá no Egito, onde passou-se o sangue nos umbrais da porta. Não, ninguém vai fazer isso, ninguém vai passar perdão em ninguém. O que vai acontecer é que o Espírito Santo que está dentro da pessoa vai levá-la a confiar
que o sangue de Jesus é suficiente para perdoá-la e também para que ela não o quê? Peque mais. Você crê nisso? Diga amém. Amém. O versículo 2 diz assim, o final do versículo 1 ainda diz assim: